Geralmente, quando a gente para pensar e agradecer as coisas que têm acontecido, que Ele tem feito, como Ele tem se compadecido de cada um de nós, às vezes a gente fala até nas coisas ruins, né? Mas Senhor, porque tanta coisa acontece comigo, e muitas vezes a gente não sabe o propósito de Deus com certas coisas. Para todo mal haverá um bem, desde que seja para o propósito de Deus. Quando eu comecei a ver na história de José, eu disse: mas Senhor, por que ele permitisse que o cara sofresse tanto? O cara estava lá em casa, era o único que estudava, os outros irmãos só via fazendo, caçando, fazendo alguma coisa, indo lá estudando. Era aquele exemplo do pai, e os outros vêm nele, vai ser escravo, vai para uma prisão. Depois a esposa do indivíduo lá jogou o cara de novo na prisão, para ser pior ainda. Tudo bem que sempre Deus colocava ele em um lugar mais alto, né? Se foi na prisão mesmo, estava como chefe dos homens lá, quer seja na casa como um escravo, também era o cara que organizava tudo. Mas mesmo assim, Senhor, por que tu permitisse? Para que ele visse a glória de Deus. Isso mesmo a gente vê: Senhor, por que tu permitisse com que teu povo, tantos morressem lá atrás, comido pelas feras, sendo apedrejados, morrendo de flechas e outros, para que o Evangelho pudesse se expandir. Então nós vemos o cuidado de Deus, o zelo dele para com a raça humana. Queria ler em Isaías 49:15. Que é um tema dos dias das mães também, né? Aqui a Bíblia está comparando
o amor de uma mãe, né, aproximando do pai, embora que para isso precisasse muito. E aí ele está comparando dessa forma, Isaías 49, como aquilo que a gente estava vendo, né, como foi difícil para a mãe de Moisés lançá-lo sobre as águas, arriscando, né? Porque ali também ela estaria arriscando com que o seu filho pudesse ser morto. E alguém, olha, um menino, certamente é hebreu, então devemos matar segundo a lei deles que eles tinham, mas ela arriscou. Certamente Deus colocou na sua mente esse propósito para que assim se cumprisse a palavra dele. Todos acharam? Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais esqueci de ti. Sou nosso Deus, nosso Pai, queremos dar início a esse culto, te bendizendo, agradecendo por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Tu sabes, Pai, teu é o propósito, tua é a igreja, teu é esse povo. Te pedimos compaixão, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Te pedimos graça para também, para que tu possas usar-nos, Pai amado, para que teu Espírito seja manifesto em todos nós, para que tu possas usar-nos, para que não venhamos ser somente símbolos ou sermos esquecidos a nossa passagem aqui, Pai, para que possamos ser marcados ou marcarmos pessoas com a nossa história. Pai, queremos te bendizer, pois tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, e estamos aqui com o intuito de bendizer teu nome nesse culto hoje, mesmo que com poucas pessoas, Pai. Mas a tua palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, assim tu também estarás presente. E te pedimos que seja um culto abençoado. Abençoe a cada um, aqueles que não tiveram como vir ou que não quiseram misericórdia, abençoe eles lá, Pai amado, para que sintam o desejo de estar na tua casa. Manifesta, Pai amado, em nós o desejo também de levar a tua palavra e de fazer a tua vontade. Queremos te agradecer por mais um domingo, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela graça, pela salvação, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer tudo em nome de Jesus. Amém. Interessante que nessa passagem ele fala: haverá mãe que possa esquecer seu bebê ainda, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Isso é uma interrogação, não é uma pergunta. Sim, pode. Já vimos histórias, já temos relatos até aqui de mães que têm seu filho, de uma hora para outra mata, porque estão angustiadas, depressivas, porque talvez não fosse, jogam, doam seus filhos, mas Deus ele jamais esquecerá de você. E todo o propósito de Deus conosco é a nossa salvação. Aí fala, muitos aí fora estão dizendo que para isso não há jeito. Realmente nós somos falhos. Por mais que tentamos acertar, sempre falhamos, sempre estamos, que nem falava Davi, eu sempre estou adiante em pecar. Antes que eu sequer pense, eu já estou fazendo aquilo que não quero. E a raça humana tem essa tendência, tem esse porém. Sabendo que o dano do nosso pecado são as consequências daquilo que fazemos. Mas o Senhor ele ama a nós e nunca esqueceu e nunca esquecerá de ninguém. Amém? Vamos já nisso, né? Michel louvou.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hino 344. Salmos e hinos 344. 344. Fala a minha alma.
é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém, glória a Deus. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu com um filho de Deus. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou aqui. Santo
Com esse louvor, vamos recolher dízimos e ofertas.
Que elas venham crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento do Senhor.
abençoa, Senhor, a Liliana, professora, que vai trazer, meu Deus, a mensagem das crianças, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, venha dar sabedoria, que ela venha lembrar, meu Deus, de tudo que ela estudou, meu Deus, que seja uma bênção, meu Deus. Desde já oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos à missa, a segunda parte agora. Vamos orar pelo pastor. Eu queria chamar a irmã. Esqueci, tá vendo? A esposa do irmão Marivaldo vai fazer a oração pelo pastor. Aproveitando para dar início à segunda parte, para que Deus abençoe a palavra, né? E venha trabalhar em nossos corações. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, louvado e agradecido seja teu santo nome. Damos graças ao Senhor pelo dia dedicado às mães. Eu te agradeço, Senhor Deus, imensamente pela vida da minha mãe, por ela estar aqui conosco. Que o Senhor Deus possa continuar cuidando dela, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada mãe da nossa igreja, aquelas que não puderam estar presentes também, que o Senhor possa estar cuidando, meu Deus. Te peço por aquelas que estão enfermas, que o Senhor possa estar cuidando de sua saúde, meu Deus. Te peço também, Senhor Deus, por aqueles que têm se esfriado, meu Pai, por aqueles que não têm tido esse desejo, ó Pai, de estar na tua casa, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, dar ânimo, Senhor, dar sabedoria para aqueles que o Senhor põe esse desejo no coração deles. Nesse momento, ó Pai, eu vou te pedir pela vida do pregador, que o Senhor possa estar usando o teu servo, que ele possa, ó Deus, estar lembrando de tudo que ele estudou. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar cuidando da sua saúde física, da sua saúde espiritual, meu Deus, do seu casamento, de sua família, do seu trabalho. Que em tudo ele venha dar graça, meu Deus. Que ele seja grato por tudo, ó Pai. Então, que o Senhor abençoe este culto, abençoe cada um, meu Deus, que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de Jesus. Amém. Irmãos, abrimos a palavra do Senhor em 1 Samuel. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. Capítulo 1. Hoje pela manhã tivemos o jantar, o café da manhã, né? Já agradecido a Deus através da nossa irmã Milena, e foi uma bênção. Tivemos uma boa quantidade também de visitantes conosco, graças a Deus por isso. A mensagem de agora à noite, ela vai ser como... vai lembrar muitas coisas da mensagem pela manhã, só que a gente vai se aprofundar mais um pouco. E 1 Samuel capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Daqui tiramos a primeira lição nesta noite. A segunda lição nesta noite, iremos para 2 Timóteo. E assim estaremos vendo o título da nossa mensagem de hoje, Dia das Mães, como mães dignas de serem imitadas. Mães dignas de serem imitadas. Os irmãos já encontraram? Amém. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tohu, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este
este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Vamos orar ao Senhor, e quando chegar na segunda lição a gente faz a leitura em 2 Timóteo. Pai querido, em concordância, Senhor, com a irmã Liliana, que já esteve orando por esse momento, o Senhor abra nossa mente, nosso coração, nos ilumine, coloque ardor no coração, possamos estar atentos a ouvir a Tua voz e aprender mais do Senhor nesta noite, assim como aprendemos pela manhã, assim como o Senhor tem usado esses momentos aqui em nossa congregação, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e fala conosco. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mães dignas de serem imitadas. O grande estadista americano Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço dirigem o mundo. Ou seja, as mães têm grande influência na formação do caráter de uma pessoa, na estruturação espiritual da igreja e na formação da nação. As mães têm grande influência nisso. Mais do que ninguém, as mães convivem com seus filhos. Elas os carregam no ventre, no coração e nos braços. Ninguém sonha tanto com o futuro dos seus filhos como as mães. Ninguém defende tanto seus filhos como as mães.
Ninguém ora tanto pelos seus filhos como as mães. Então hoje vamos ver agora à noite o exemplo de algumas mães. Em primeiro lugar, nessa leitura que fizemos nessa noite, em 1 Samuel, do capítulo 1, versículo 1 ao 20, vemos que uma mulher que não desiste de ser mãe. Ana é uma mulher que não desiste de ser mãe. E aqui a gente observa no versículo 5 e versículo 6 que Ana é amada. Ana é uma mulher muito amada. Porém, irmãos, Ana é estéril. Versículo 5, versículo 6. A Ana, porém, dava porção dupla. Seu marido Elcana, como lemos no versículo anterior, dava a Ana porção dupla. E o texto diz que porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então a gente vê que Ana é amada, é uma mulher amada, tá certo? Mas é uma mulher estéril. Ana tem um sonho que é legítimo, mas esse sonho está sendo adiado. Ela quer ser mãe, mas Ana não pode. O texto diz que o próprio Deus havia cerrado a sua madre. Ela é amada pelo marido, mas, irmãos, Ana anseia por um filho. Ela pede a Deus e a resposta demora. Ana agarra-se ao seu sonho, enquanto todos tentam fazer com que ela desistam de esperar esse milagre. Sua rival Penina a irritava, como disse no verso 6, fazendo-a chorar. Seu pastor, o sacerdote Eli, como lemos também nos outros versículos, enquanto ela orava no templo, a chamou de bêbada, porque não discerniam que ela estava derramando a sua alma diante de Deus. No versículo 13, ele teve ela por embriagada. Seu marido Elcana instou-a a desistir do seu sonho de ser mãe, dizendo que ele era melhor do que 10 filhos para ela, assim como a gente viu no versículo 8, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, porém, não desistiu. Ana continua insistindo com Deus até que um milagre aconteceu na sua vida. Ana, a gente percebe que Ana ela é amada, mas Ana é estéril. Ana é vítima da hostilidade de Penina. Ana é vítima do engano do sacerdote. Ana é vítima até do seu marido, mas ela não desiste de esperar em Deus. Uma outra coisa que a gente observa no versículo 18 ao 20 é que Ana é estéril, mas ora pelo filho antes dele nascer. Versículo 18 ao 20. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Ela estava no versículo 10, diz que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana orou por Samuel antes mesmo dele nascer, antes mesmo de ela conceber. Ela disse: por esse menino eu orava, antes de Samuel ser gerado no seu ventre, ele foi gerado no seu coração. Antes de ela chorar pela dor do parto, ela chorou diante de Deus pelo filho. Ana é estéril, mas Ana ora. É estéril, mas espera um milagre. Ana é estéril, mas crê na palavra e é curada emocionalmente e fisicamente. Hoje temos mães modernas, temos mães talentosas, temos mães intelectuais, mães ocupadas, mas, irmãos, hoje temos poucas mães de oração. A coisa mais importante que uma mãe pode fazer pelo seu filho é orar por ele. Hernandes Lopes, contando o seu testemunho, ele diz: minha mãe era praticamente analfabeta,
ela aprendeu a ler sozinha. A coisa que mais impactou a minha vida, diz Hernandes Lopes, com Deus, foi ver inúmeras vezes minha mãe de joelhos chorando pelos filhos. Antes dela morrer, ela me chamou e me disse que durante todos os anos que passei no seminário, ela se levantava e ia para o seu quintal e clamava a Deus para que eu fosse usado por Deus. E a gente sabe, Hernandes Lopes, o quanto é o servo de Deus usado por Deus. Ana é estéril, mas ora pelo filho antes dele nascer. E aqui a gente vê a importância de termos mães que oram pelos seus filhos. Em terceiro lugar, Ana recebeu de Deus um filho e o consagrou de volta para Deus. Deixa eu ver aqui com os irmãos. Versículo 26, Samuel 1, 26. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana recebeu de Deus um filho e o consagrou de volta para Deus. Ana não apresentou o seu filho como um troféu de sua vaidade pessoal. Ela sabia que Samuel veio de Deus, era de Deus e deveria ser consagrado de volta para Deus. Ela o prometeu a Deus e devolveu a Deus. Samuel não foi apenas um grande filho, mas um grande homem. Samuel se tornou o maior da sua geração. Ele foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da sua geração. Isso nos ensina que precisamos de mães que ousem consagrar os seus filhos para Deus. Precisamos de mães que abram mão de seus filhos para realizar os grandes propósitos de Deus. Ana entendeu o Salmo 127, quando diz que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. Então eles são carregados e depois lançados para longe, lançados para o alvo. E Ana devolveu o Senhor Samuel num tempo em que poderia ter justificativas desculpas. Eli estava velho demais, Ana poderia justificar. Ana poderia justificar que os dois filhos de Eli eram filhos de Belial. Mas essa mãe, entretanto, foi perseverante na busca por um filho e fiel na entrega do filho a Deus. Em quarto lugar, Ana compreendeu que Deus é soberano na realização da sua vontade em relação aos nossos filhos. Ana entendeu que Deus é soberano na realização da sua vontade em relação aos nossos filhos. Precisamos de mães que insistam com Deus em oração, mas também precisamos, irmãos, descansar na providência de Deus em relação aos nossos filhos. Ana entendeu que Deus é quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. É Deus quem exalta e quem rebaixa. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se a gente for observar o cântico de Ana, do versículo 1 ao versículo 10, Ana está mostrando isso, esse louvor a Deus, essa exaltação a Deus. E quando chega no versículo 5, Ana diz: capítulo 2, versículo 5, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. E ela diz no versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir.
O versículo 11, capítulo 2, versículo 11: Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Elcana pensou que o tempo dos milagres havia acabado e encorajou sua mulher a desistir de crer na sua cura. Mas, irmãos, a última palavra não é da ciência. Sabemos que a última palavra vem de Deus. Ele pode intervir. O Senhor ainda faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Deus não abdicou do seu poder. Ele ainda nos diz: se creis, verás a glória de Deus. Todos diziam também para Ana desistir, mas ela continuou crendo. Todos tocavam as trombetas da impossibilidade, mas ela continuou crendo que se Deus quiser, Deus pode. Às vezes nós desistimos cedo demais. Às vezes desistimos no início, irmãos, da nossa vitória. Recuamos com o pé na terra já da promessa. Então não abra mão de esperar coisas grandes e novas na sua vida e na vida dos seus filhos. Ele pode fazer com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Ele pode converter vales em mananciais, lágrimas em cânticos de júbilos, solidão em festa, derrota em grandes vitórias. Samuel, meus irmãos, foi uma bênção nas mãos de Deus num tempo de crise política e espiritual. Ele foi o homem que ensinou a palavra de Deus. Ele foi o homem que orou pela nação. Se a gente olhar aqui em 1 Samuel capítulo 2, a partir do 18, diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel, lá servindo ao Senhor, ministrava perante o Senhor, sendo ainda o que? Menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Versículo 21: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana foi uma mulher que celebrou suas vitórias e glorificou a Deus pelos sonhos realizados. Ana foi uma mulher que adorou a Deus e ergueu a Deus o cântico que a gente vê aqui no capítulo 2. Então, meus irmãos, a primeira lição desta noite é que Ana é uma mulher que não desiste de ser mãe. Ana é uma mulher digna de ser registrada nas Sagradas Escrituras para que sirva de exemplo para nós. Ana é uma mulher digna de você olhar e ver o exemplo de Ana e imitar a Ana. E certamente o Senhor será contigo segundo a sua vontade. Uma segunda lição, eu convido você a observar uma segunda mulher em 2 Timóteo, lá no Novo Testamento. Segundo Timóteo capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 3. 2 Timóteo capítulo 1. O versículo que vamos observar é o 5. Mas vamos observar desde o 3. Dou graças a Deus, o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E quando chega o versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti. Paulo está dizendo que lembra de Timóteo. Lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento.
A mesma fé que, primeiramente, habitou em quem? Em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja aquilo que eu falei de manhã, que a fé de Eunice era uma fé sem fingimento. A fé de Loide, que é mãe de Eunice, é uma fé sem fingimento. E essa fé sem fingimento, ela é passada de mãe para filha e até Timóteo, que agora Paulo está desejoso, ansioso em ver, e que acredita que a sua fé também é assim, sem fingimento. Então, meus irmãos, Eunice é uma mulher que não desiste de ensinar o filho. Em primeiro lugar, Eunice é uma mãe que compreende que o ser vem antes de ensinar. O ser. Primeiro eu tenho que ser exemplo, servir ao Senhor, para depois eu ensinar. Lembra que eu falei pela manhã? Que muitas vezes o que fazemos fala mais do que o que ensinamos. Não é isso? O que falamos. O que fazemos ensina mais do que o que falamos. Então, meus irmãos, Eunice é uma mãe que compreende que o ser vem antes de ensinar. Eunice aprendeu com sua mãe Loide e agora passa ao seu filho Timóteo. Primeiro Eunice depois ela faz. Primeiro Eunice, que é mãe, demonstra, depois ela ensina ao filho Timóteo. Primeiro Eunice testemunha, depois ela transmite o ensino a Timóteo. A fé sincera que habitou em Timóteo, diz o texto que primeiro habitou em sua mãe. A educação cristã, meus irmãos, ela começa no lar. E aí eu quero lembrar a você o que lemos pela manhã em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Nos revela que os pais primeiro amam a Deus e depois transmitem esse temor, esse ensino aos seus filhos. Provérbios capítulo 22, versículo 6 revela que precisamos ensinar não o caminho que a criança quer andar. Olhe, precisamos ensinar, não é isso? Não o caminho que a criança quer andar, nem o caminho que a criança deve andar, mas precisamos ensinar no caminho. Precisamos ser primeiro, precisamos estar primeiro, para depois nossos filhos também estar. As mães, meus irmãos, são como espelhos para os filhos. E poderíamos observar 4 marcas de um espelho. Preste atenção. O espelho, por exemplo, ele não grita, mas o espelho revela. O espelho é mudo, ele não fala, mas ele demonstra. Ele não grita aos ouvidos, ele apela para os olhos. Isso é uma marca do espelho, e as mães são como um espelho para os filhos, que não grita, mas revela. O espelho deve ser limpo. Um espelho sujo embaça a visão. É como o reflexo da lua numa poça de águas turvas. A lua está lá, mas não conseguimos vê-la com nitidez. Então o espelho precisa ser limpo. O espelho deve ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. As mães precisam ter vida irrepreensível se querem ensinar com eficácia. O espelho também deve ter luz. Sem luz podemos ter olhos, mas não enxergamos. Sem a luz da palavra não podemos ensinar aos nossos filhos. Por isso, irmãos, as mães são como espelhos para os filhos. E Eunice é uma mãe que compreende isso, que o ser vem antes do ensinar. Em segundo lugar, Eunice ensina a Timóteo desde a meninice. Observa aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15.
Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, veja, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O ensino começa, meus irmãos, deve começar desde a infância. É nesse período que os filhos estão absolutamente atenados. Achei interessante, irmãos. Lucas, quando entrou aqui na salinha, enquanto a Edivânia arrumava aqui o local de fotos, Lucas na salinha, ele apontava para os símbolos lá, para os reis, as imagens, e ele saiu me dizendo, não é? Então é um período que eles estão muito atenados, precisa ser ensinado desde a infância. As mães precisam aproveitar as oportunidades e ensinar seus filhos desde a mais nova idade. Precisamos entender que o mundo está ensinando nossos filhos. A televisão está ensinando nossos filhos. As mídias sociais estão ensinando aos nossos filhos. A escola está ensinando também nossos filhos. Eles estão expostos a muitos mestres, a muitas influências. Então as mães precisam trabalhar com muita consciência para inculcar no coração dos filhos as Sagradas Escrituras. E Eunice fez isso. O seu filho tornou-se um pastor de almas, um homem poderoso nas mãos de Deus. Poderíamos citar, assim como foi citado pela manhã, Joquebede, mãe de Moisés. É um dos maiores exemplos também que temos na Bíblia de investimento no ensino. Ela não desistiu de amar nem de sonhar, mesmo num tempo de terrorismo contra a família. Os egípcios agiram com astúcia, diz o texto. Sistema socioeconômico opressor, sistema político despótico, agonia social profunda, sistema